Presidente, senhores deputados, senhoras e senhores, eu faço uso da tribuna porque participamos aqui várias reuniões, audiência pública na Câmara, audiência pública em várias localidades do estado de Mato Grosso do Sul, debatendo sobre o valor das contas da energia elétrica, Energisa, no Mato Grosso do Sul. Depois de tantas reuniões, de tantas conversas, de tantas denúncias, de tantas ações contra as contas, a Agência Reguladora de Mato Grosso do Brasil, a ANEEL, esteve aqui numa grande reunião onde participou vários empresários, deputados, e a conclusão foi o seguinte: o diretor-geral da ANEEL, André da Nóbrega, explicou que a Energisa tem a 37ª tarifa de energia mais barata do país e a menor da região centro-oeste. Além disso, atribuiu como principal desafio o que intitula o tripé da desoneração: o custo da geração, os tributos do ICMS, o subsídio bancário da conta de luz são fatores que influem diretamente no valor final da tarifa. Porque todas as explicações que nós ouvimos aqui, do 100% da tarifa da energia elétrica, 45% é imposto, 30% é geração, 3 e pouco por cento é o transporte da energia até o consumidor e 20% é da empresa que distribui. E eu não estou aqui advogando nada para a Energisa, eu estou apenas lendo o desfecho de uma reunião que a ANEEL, que é quem regula a tarifa de energia no país, veio aqui e fez essa reunião. E depois de tantas discussões, teve a participação efetiva do presidente da FIEMES, Dr. Carlos Sérgio Long. A demanda sobre reclamações do faturamento realizada pela AGEPEM em convênio com a ANEEL, desencadeada após um grande número de queixas dos consumidores, a análise está em fase final da produção do relatório. Aí conclui o presidente da FIEMES, nessa reunião onde participou a ANEEL, dizendo o seguinte: para o presidente da Federação da Indústria, Sérgio Long, está muito claro que a energia elétrica do estado de Mato Grosso do Sul está correta. Portanto, precisamos gerenciar melhor o custo da energia em nossas casas, empresas e na área rural. Então, depois de tanta discussão e tantas reuniões, o que ficou claro para quem regula, porque a Energisa ou qualquer outra empresa de energia elétrica do país, ela não coloca o preço. Tem uma agência nacional que regula os valores da energia. E depois de tantas reuniões, o desfecho foi esse, que o custo da energia está em cima de ICMS, geração, transporte e a Energisa, segundo a ANEEL, não está cobrando nada acima do valor devido e regulado pela ANEEL. Então, eu queria deixar claro a reunião que houve aqui em Campo Grande com o representante da agência reguladora, o senhor André da Nóbrega. Agora, eu quero voltar aqui a um assunto que estava sendo tratado aqui na tribuna pelo nobre colega deputado Pedro Kemp. Cada um tem sua ideologia, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem o seu próprio pensamento. E baseado no que eu ouvi aqui, eu jamais teria coragem de subir em uma tribuna e dizer
que o Exército Brasileiro são milicos. Eu acho que isso aí nós temos que respeitar o guardião da segurança nacional, que é o nosso Exército Brasileiro. E eu tinha 24 anos quando esse país passou por um desmando dos mais apreensivos de norte a sul, de leste a oeste, quando o país tinha uma tendência, antes da queda do Muro de Berlim e antes da transformação da Rússia para o comunismo. Eu lembro como se fosse hoje, meu pai, que já se foi, Antônio Moraes dos Santos, Li Teixeira e tantos outros na rua, prendendo pessoas ideologicamente, inclusive promotor de justiça, em 1964. E eu passei pelo período militar por vários anos. E se nós fizermos uma retrospectiva dos investimentos que houve nesse país, nós temos que ver que a geração elétrica desse país, as rodovias desse país, muitas coisas feitas por esse país, foi feita pelo regime militar. Permite uma parte, deputado. Com certeza eu vou te conceder, só para mim concluir meu raciocínio. Então, quando toca aqui da péssima administração do atual presidente Jair Bolsonaro, eu tenho uma discordância, porque no segundo mandato da Dilma Rousseff, ela tinha 4% de aprovação e 67% de desaprovação. E hoje, realmente, o presidente Bolsonaro teve uma queda de aprovação, mas ainda está com 34 e 34 de regular, dá 68. A visita feita nos Estados Unidos não tem nenhuma interferência com a China. Os Estados Unidos estão com todos os seus silos, que é um país muito mais evoluído do que o nosso, e o produtor rural brasileiro, ele tinha que receber todo dia uma medalha, porque ele trabalha diferente dos Estados Unidos. Aqui você tem que ter a SEMA para te fiscalizar, o IBAMA para te multar, o Ministério Público para te denunciar, e é muito difícil de você produzir num país quando você não tem liberdade, e que você é obrigado a ter, de qualquer forma, sem nenhuma recompensa, 20% do seu patrimônio em propriedade rural preservado. Eu vou te conceder uma parte, deputado, porque Vossa Excelência foi gentil e me cedeu o tempo. Está concedido a parte. Deputado Zé Teixeira, eu quero parabenizar Vossa Excelência, mesmo porque eu não quis entrar no campo da discussão do deputado Pedro Kemp com a bancada do PSL. Mas tecer comentários hoje com relação ao nosso Exército Brasileiro e a nossa Polícia Militar, de uma forma toda geral, absurdo pelo que aconteceu nos 14 anos do governo do PT. Infelizmente, eles trabalharam para a desconstrução da carreira militar. Se você pegar hoje qualquer militar do Exército ou da Marinha ou da Aeronáutica, eles estão massacrados e humilhados, salarialmente falando, a questão salarial. Eles defasaram, eles dessecaram o salário dessas carreiras, que infelizmente ficou uma vergonha. E aí, eram umas carreiras que estavam acuadas diante do governo, que não podia fazer nada. E não tem como a gente não empoderar a carreira militar para que realmente dê segurança às fronteiras deste país em função das coisas que estão acontecendo nos dias atuais. Então, nós precisamos fazer e rever tudo isso. Agora, em 80 dias de governo, você criticar um governo, quem teve 14 anos, é a mesma coisa e você está como Campo Grande. O Marquinhos está 2 anos como prefeito de Campo Grande e passou a maioria do tempo acertando o erro da administração passada, que teve aqui um problema grande em Campo Grande, assumiu a administração com muita dificuldade. E, obviamente, o governo federal hoje vai passar um bom período arrumando a vergonha que finalizou o governo do PT neste país e, principalmente,
pelo ralo da corrupção, do desvio de recurso público. Foi uma vergonha neste país. Eu, Cedário, sentiria vergonha de subir na tribuna para defender tudo que houve dentro do governo. Quando você olha os índices, não tem como, lógico que não tem como você falar de aprovação muito rápida, onde as maiores emissoras de televisão desse país trabalham pela desconstrução do governo, trabalham só nesse sentido. Por quê? Porque o ralo também, a torneira para esse povo também se estancou. Então, acho que precisa dar tempo para se poder governar, dar tempo para poder construir, mas eu acredito que nós vamos ter um governo que, se secar a corrupção e o desvio do recurso brasileiro, vai sobrar dinheiro nesse país, porque o Brasil é um país rico, com potencial tremendo e de um povo ordeiro e maravilhoso, que eu tenho certeza que vão trabalhar para a construção desse país, que é o que nós queremos, é o que nós pensamos, e quiçá ou não sou do mesmo partido, mas torço para que o governo vá bem, porque se o governo for bem, todos nós ganhamos. Nós não temos que trabalhar para a desconstrução do governo, ao contrário, pela construção do governo, porque o problema vem de cima para baixo. Passa do governo federal, passa a dificuldade do governo do estado e chega nos municípios. Nós temos municípios que estão fechando as portas. Os levantamentos no município, no estado do Paraná, deputado Zé Teixeira, é que 96 municípios precisam fechar as portas, porque a conta não fecha. Para atender a prefeitura e a Câmara de Vereadores e o que precisa fazer, o aparelhamento público, a saúde, educação e centro social, a conta não fecha. Ou seja, município com 5 mil habitantes não fecha a conta, precisa fechar. Hoje nós temos que rediscutir pacto federativo e não tem como não discutir a previdência desse país. Muito obrigado. Deputado, agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo na íntegra na nossa fala. E eu quero dizer também que o setor produtivo, que eu faço parte com muito orgulho, não está nada desgostoso e nem aborrecido com o atual presidente. Até porque, quando se fala em mercado internacional, já se fala em mercado. Então, se os Estados Unidos está com os seus cílios barrotados de soja, e falar até em soja apodrecendo, e pode oferecer para a China soja mais barata, ou para qualquer outro país, evidentemente que quem vai importar vai comprar de quem vende mais barato. Outra coisa, a nossa ministra Tereza Cristina, porque quando você fala em governo, você não fala na pessoa, você fala em uma equipe. A Assembleia Legislativa, quando se fala nela aqui, fala nos 24 deputados eleitos para representar o povo de Mato Grosso do Sul. Então, se há algum erro, não é erro da Assembleia Legislativa, às vezes é pontual. Então, o governo Bolsonaro ele tem uma equipe, e dessa equipe, com muito orgulho, nós temos 3 pessoas fundamentais do Democrata fazendo parte do governo. O Onyx Lorenzoni, na coordenação política, do chefe de gabinete, o deputado Mandetta, que entende profundamente de saúde, e é complicado consertar a saúde em uma semana, ou em um mês, ou em 4 anos, e a deputada Tereza Cristina, nossa ministra da Agricultura, ela já esteve conversando com o mercado chinês sobre a exportação de carne. E o que acontece com o Brasil? Todo dia tem uma denúncia. Há pouco tempo, no governo ainda do Temer, houve denúncia, processo, falsificação de laudo de carne, falsificação e envolvimento de corrupção do próprio MAPA, que é o Ministério, os fiscais do Ministério da Agricultura. E hoje, a Tereza está tratando de uma outra forma. A exportação de carne suína, bovina ou de ave, ela vai ser fiscalizada pelos próprios veterinários chineses, para que a carne saia daqui aprovada pelos veterinários chineses. Tem nada de errado, por enquanto, nesse governo. Só em ele tirar do sistema CIGEF a propriedade rural particular, só porque estão estudando se ela pode virar uma propriedade indígena, ela é plotada dentro do sistema CIGEF no país através da FUNAI,
e o produtor rural fica dono sem ser dono e não pode chegar no banco e dar a propriedade dele em garantia para fazer o financiamento. Só em fazer isso já foi uma grande coisa. Agora, quando se fala aqui em demarcação de terra indígena, qual que é o pensamento de um lado e o pensamento de outro lado? Quem que fazia o ato era a FUNAI. Quem que estudava a terra para transformar ela em terra indígena? Está aqui o vice-prefeito de Douradina, meu querido amigo Cido Caminha, sabe porque tem um problema lá no município dele, de vários produtores de 30 hectares com as terras deles invadidas. No município de Douradina, tem uma fazenda ali depois do Rio Brilhante, está lá os índios invadidos e a soja plantada. Quer dizer, isso é uma vergonha nacional. Atravessa o Rio Dourado, o Rio Brilhante, está lá a fazenda Silveira com título de 1856, com a vaca com cria no pé, todas inseminadas de Aberdeen, e mais de 30, 40, 50 barracos dos índios invadidos a propriedade. E quando se fala em mudança da demarcação de terra, quando joga na agricultura, na ministra Tereza Cristina, está colocando raposa para cuidar do galinheiro. Agora, quando põe para a FUNAI, que quem determina que a demarcação de terra é feita pela FUNAI, o decreto, e depois vai lá para o Ministério e autoriza, quem que estuda a terra? A ABA, Associação Brasileira de Antropologia, ligada a quem? Ligada à FUNAI. Então não tem uma terra que essa associação estuda, que ela não diz que a terra é de indígena pretérita. Só que na Constituição não existe isso. No artigo 231 da Constituição é o seguinte: quando foi feita a Constituição Cidadã, que até hoje não tem mais de 2.000 ou 3.000 artigos sem regulamentação, disse o seguinte: toda terra que o índio reside, presente, tem 5 anos para demarcar. Lá no artigo 231, que não precisa mudar nada, não existe nada dizer, ó, a terra que o índio morou em 1500, quando o Brasil foi descoberto, tem que ser demarcado. Lá não está escrito isso. Então, a ideologia é uma coisa muito interessante. Os pensamentos são muito interessantes. Porque quando coloca o CIMI do lado de cá, que é o Conselho Missionário Indigenista, quando coloca a Associação Brasileira de Antropologia, que é ligada à FUNAI, para fazer a demarcação, aí está certo, aí está correto. Mas quando coloca a lei e o artigo 231 e passa para o setor da agricultura, aí não pode, porque a raposa está cuidando do galinheiro. Então, são pensamentos que isso aí tem que ser refletido e não tem que cumprir nada. Tem que cumprir o que está escrito na Constituição Federal, que é a Constituição Cidadã, feita em 1988, certo? Promulgada pelo nosso saudoso Ulisses Guimarães, só cumprir. Agora, o que não pode é chegar em Carapó, igual está lá a possibilidade de demarcação de terra, aí o índio vai lá, em várias propriedades que convive há 50 anos, mata o gado, está certo. Mata os porcos, está certo. Mata os carneiros, está certo. Queima a casa dos produtores, está certo. Queima a viatura da polícia, está certo. Queima a colhedeira, está certo. Queima a carreta carregada, está certo. Aí, morre uma pessoa lá, que ninguém sabe exatamente qual é o motivo e quem foi o autor. Aí pega 5 pais de família, produtor rural, que planta 11 mil hectares de terra e põe na cadeia. Sem nenhuma prova. Aí está tudo certo. Então, eu acho o seguinte: o Brasil tinha necessidade premente de acontecer o que está acontecendo. Eu acredito, confio e tenho certeza que, como produtor rural, quando você vê essas multas, essa indústria de multa de IBAMA, quando você vê essas barbaridades que a gente está assistindo, esses direitos trabalhistas, hoje, se você vai colher a soja, se você vai colher o milho, e o vento derruba o milho, e você der para uma pessoa dado,
vai o Ministério do Trabalho lá e proíbe você de dar, porque quer que você coloca lá restaurante. Se eu estou dando dado, quem tem que trazer a comida é quem eu dei o milho para ele colher e vender. É dado. Aí vai o Ministério do Trabalho, eu tenho que pôr lá restaurante, marmita, eu dei dado, banheiro, chuveiro e ônibus para trazer e levar. Eu não estou vendendo nada, que lá na minha fazenda eu fiz isso e chegou o Ministério do Trabalho, eu tive que perder o milho e falar para as pessoas pegar o ônibus e ir embora. Aí vai para a cidade, depender de sacolão e depender de cesta básica do governo federal. Aí vai e se inscreve na Bolsa Família, se inscreve na Bolsa Gás, se inscreve na Bolsa não sei o quê, se inscreve na Bolsa não sei o quê. Nem dado nesse país você pode fazer. Se você quiser ajudar um pobre hoje e dar para ele qualquer coisa dentro da sua propriedade rural, você é obrigado a responder por um processo trabalhista. Nem dado você pode. Se não mudar essas leis trabalhistas, se não mudar essa reforma previdenciária, se não mudar essas leis absurdas de FUNAI e de Ministério disso ou daquilo, por que está tendo a briga lá agora? Porque o Naban, que vai ser o diretor da questão fundiária no país, está tendo divergência com o chefe da FUNAI. Quem que é o chefe da FUNAI? É o mesmo que era chefe da FUNAI no governo do Temer. Então está tendo divergência no decreto de passar a demarcação de terra para o Ministério da Agricultura. Mas eu noto e percebo e converso todo dia com os meus colegas produtores rurais, não tem ninguém no momento insatisfeito com o atual presidente da República. Todo mundo está em busca de uma segurança jurídica, onde todos vivem bem, mas dentro da lei, sem privilégio. Porque quando fala em trabalho, eu nasci na roça, trabalhei a vida inteira na roça, e hoje eu tenho uma propriedade rural, planto cana, planto soja, crio gado, e tenho empregado de 20, 30, 40 anos comigo. Não tem nenhum empregado meu que foi atrás de acampamento em beira de rodovia para ir buscar um pedaço de terra, porque lá na minha propriedade ele ganha muito melhor do que esses coitados sem terra que foi assentado, fica 3 anos na lona dentro da beira da rodovia e entra para dentro da terra fraca de areia, igual aqui em Santa Rita do Pardo, em Ribas, aqui na rodovia que vai para na Teji, lá em Nova Andradina, e tem o sítio e não tem condições de alimentar com a terra. Ele é assentado e daí poucos dias, 3, 4, 5 anos, para que venha o recurso para ele fazer a casa, para chegar a energia elétrica. Ele não tem uma máquina, não tem um trator, não tem nada, não tem crédito, não tem o sítio para poder dar em garantia no banco. O Pronaf dá, metade do Pronaf dá, paga, perde porque não produz para pagar. Então, eu acho que a política brasileira, ela tem que dar direitos, mas com deveres e responsabilidade. Ninguém pode viver dependendo do outro. Tem que todos viverem com a sua responsabilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha no dia de hoje a deixar aqui nos anais da nossa Assembleia Legislativa.